Pai do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos estudar, ou seja, dar continuidade ao estudo do livro de Isaías. Amém, irmãos? Hoje estudaremos o capítulo de número 13 de Isaías. Amém, irmãos? Então vamos dar início, sem mais delongas, ao capítulo de número 13. Amém, irmãos? Glória a Deus. Só um minutinho. Capítulo número 13. Amém. Então, começando aqui, 13, versículo 1 diz assim: Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Então, no tempo de Isaías, a Síria, ela era a potência dominadora do mundo, né? A Babilônia, ela era dependente da Síria, né? Isso já em 609 a.C. E a Babilônia, ela se torna uma potência, né? E em 530 a.C., a Babilônia cai. Então, Isaías, embora seja um profeta de Judá, Deus começa a usá-lo para profetizar para outras nações, né? Uma vez que o cenário do mundo ele está mudando. Isaías, então, ele profetizou a queda da Babilônia 100 anos antes. Por isso que algumas pessoas até vão dizer que não foi Isaías quem profetizou, foi outro profeta. E esse capítulo 13 aqui é considerado uma nova seção do livro, né? Por isso que ele faz menção aqui sobre a identidade de Isaías, né? Ele fala aqui, peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós, né? Então traz aqui a identidade de Isaías. Então, irmãos, essa palavra peso, né, ela significa um fardo, né? Suportar um peso. É como se Isaías estivesse carregando uma mensagem pesada e precisasse passar logo ela por causa do peso, né? É uma expressão de condenação, né? Foi, portanto, uma mensagem assim difícil para Isaías transmitir. São sentenças, né? Imagina você, uma pessoa, tendo que levar uma mensagem de juízo para nações que envolvia destruição de cidades e de pessoas, né? Então, irmãos, trata-se de juízo sobre as nações do Oriente Médio, que são os povos vizinhos de Israel, né? Então, são 10 nações, né? Essas 10 nações nos lembram a sétima cabeça da besta, né? Que vai aparecer, essas 10 nações irão aparecer nos capítulos 13 até o 23. Então, destacando a Babilônia, né? Isaías inicia com Babilônia, aí depois para a Síria, nos capítulos 13 e 14, depois com a Filístia, no capítulo 14 ainda, Moabe, nos capítulos 15 e 16, Damasco, capítulo 17, Etiópia, capítulo 18, Egito, capítulo 19 e 20, depois vem a Babilônia novamente, no capítulo 21, Edom, capítulo 21, Arábia, capítulo 21 também, Jerusalém, capítulo 22 e Tiro, capítulo 23. Então, essas passagens, irmãos, ela vem mostrar que Deus ele é soberano sobre as nações. Não importa o quão poderoso é um país ou um governo, né? Então, a gente vê que em Ezequiel, dos capítulos 25 até o 32, mostra também juízos, né? Sentenças sobre nações. O juízo sobre a Babilônia ele se divide em três partes. Dos versículos 1 a 5 vai falar do agrupamento, né, do exército do Senhor dos Exércitos. Nos versos 6 a 18 vai falar sobre o anúncio do dia do Senhor. E dos versos 19 a 22 vai falar sobre a destruição da Babilônia. Então, todas as profecias, né, acima, né, que nós acabamos de mencionar, elas apontam para o fim dos tempos, né? E esses versículos eles mostram que todas as nações vão prestar contas a Deus. Elas serão julgadas e destruídas, todas aquelas que se opõem a Deus. E a Babilônia, ela era um centro cultural pagão que se opunha a Deus, né? Contudo, a Babilônia ela serviu de instrumento da ira divina contra Jerusalém, ao levar o povo para o cativeiro. Então, Babilônia é uma cidade, mas é também um sistema político, religioso e econômico que abrange o mundo todo em oposição a Deus. Então, versículo 2, Isaías 13, 2. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão,
para que entrem pelas portas dos nobres. Então, essa palavra bandeira, né, estandarte, é uma palavra bem utilizada por Isaías, né? A gente vê várias vezes Isaías utilizando essa palavra, né, que significa Deus usando líderes para erguer uma estandarte, uma bandeira. Né? Lá em Isaías 7,18 diz assim, ó, porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Áustria. Então, isso aqui são as formas, né, como Deus convoca o exército, né, através de um assobio ou erguendo o estandarte, né, ou seja, gritar ou acenar para os soldados. Então, era comum se alçar uma bandeira sobre um lugar alto para que os homens pudessem ver a bandeira e reunir em torno dela a fim de mobilizar um exército. Então, aqui a passagem ela tem um duplo sentido, né? Significa Deus reunindo as suas forças através das nações que vão destruir a Babilônia, né? E essa profecia também ela pode estar se referindo à destruição da Babilônia por volta de 689 a.C., quando Senaqueribe esmagou uma rebelião no local. A gente vai explicar isso aí com mais detalhes mais para frente. Né? Então a Babilônia ela é chamada de Porta dos Nobres, né? Devido à quantidade de casas de nobres em sua região. Então essa passagem também, irmãos, ela aponta para Deus chamando as nações para pelejarem lá no Armagedon. Né? Isso a gente vê lá em Zacarias 12, versículo 2, que diz assim: Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Então Deus vai atrair as nações, né, para Jerusalém. E Deus vai acenar com as mãos, né? O que é isso, né? Deus acenando as suas mãos para os seus soldados entrarem em Babilônia, onde residiam muitos nobres. Né? Versículo 3. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Então aqui aponta para duas coisas, irmãos. Aqui representa todas as nações que serão instrumentos na mão de Deus para julgar as nações pecadoras. Né? Então quando ele fala aqui, já chamei os meus poderosos, está mostrando que foi Deus quem convocou. Né? Embora essas nações também sejam pecadoras, essas nações não creram em Deus, mas elas foram separadas por Deus para Deus realizar, através delas, né, uma tarefa, né? Ou seja, para elas realizarem uma tarefa para Deus. Né? Então, as nações que se unirem para derrubar a Babilônia, elas são chamadas de santificadas. Né? Quando nós estivermos lá em Isaías 45, nós veremos que Ciro, né, embora sendo pagão, ele foi chamado de ungido. Né? Então, eu falei que o versículo aponta para duas coisas. Né? A primeira eu já falei, que representa todas as nações que serão instrumentos na mão de Deus para julgar as nações pecadoras, mas também representa também a igreja, um povo glorificado que vai acompanhar a Cristo na sua vida. Versículo 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do reboliço de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Então aqui continua, né, a descrição do ajuntamento do exército. Né? Multidão sobre os montes aponta para uma grande quantidade de nações. Né? O cumprimento da profecia da queda da Babilônia, ela teve várias etapas. Né? A primeira etapa foi o ataque à Babilônia pelos assírios. A segunda etapa, a Babilônia retomou seu antigo poder no reinado de Nabucodonosor. Em terceira, foi capturado. Né? A Babilônia foi capturada por Ciro, do Império Medo-Persa. Né? Então, essa passagem aqui ela mostra também Cristo liderando o seu exército no Armagedon. Sempre essas passagens, né, têm um duplo sentido, né, tanto apontando para o contexto da época, quanto apontando para o contexto futuro. Versículo 5. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra.
Então, as expressões terra remota está falando do exército dos medos, né? Ciro é a pessoa que vem de uma terra longínqua, né? A expressão extremidade do céu, ou seja, abrange todo mundo. Lá em Mateus 24:31 diz assim, ó, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então o versículo, né, ele enfatiza que o Senhor está vindo do céu, né, com seu exército. Fala que vem com instrumentos de guerra, mas não está revelado o tipo de arma. O versículo fala aqui dos instrumentos da sua indignação, né, que são o quê? Nações, são as nações que serão usadas por Deus para executar a sua ira contra a Babilônia. Versículo 6. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Então, o dia do Senhor, né? A destruição da Babilônia, ela tipifica a destruição de todos os inimigos de Deus lá no tempo do fim, né? Quando fala assim, vem do Todo-Poderoso, né? Que em hebraico é El Shaddai, né? E Deus agirá como um justo vingador de si mesmo pelo seu povo, né? Então aqui está mostrando a vinda de Cristo como ladrão, né? E Isaías viu na queda da Babilônia um retrato do dia do Senhor. Versículo 7. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. Então aqui está falando de nações que se tornarão impotentes, que terão pavor, né? A mão dos babilônicos ficará paralisada e o coração deles vai ficar aterrorizado. Não haverá poder mental para resistir e haverá um pânico geral, né? Então nações serão incapazes de segurar armas e todo o coração se derreterá. Então a Babilônia, a gente sabe que ela foi apanhada de surpresa na noite da festa de Belsazar, que era rei da Babilônia. Está lá em Daniel 5, no versículo 30, diz assim, ó, naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então Daniel, né, que já estava com aproximadamente 83 anos, no capítulo 7 de Daniel, vai falar do primeiro ano do reinado de Belsazar. No capítulo 8 vai falar do terceiro ano do reinado de Belsazar. E no capítulo 5 vai falar do último ano do reinado de Belsazar. Isaías 13:8. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como uma mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Seus rostos serão rostos flamejantes. Então o ataque, né, ele tomará os babilônicos de surpresa. Então aqui está falando de pessoas que estarão sujeitas à execução da ira de Deus. A figura aqui da mulher, né, com dores de parto, descreve o julgamento dos ímpios, bem como a vinda do Senhor para os salvos, né? Pois nós sabemos que os salvos darão à luz a um filho varão, né, como diz lá no Apocalipse 12, né? Mas o mundo também ele vai sentir dores de parto, só que ele não vai gerar filho nenhum. Como quando o versículo fala que rostos flamejantes, né, fala da vermelhidão do rosto deles, né, por causa da vergonha de eles terem feito oposição a Deus, né? O vermelho também aponta para o medo que eles terão. Versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então, o dia do Senhor, né? Deus agirá de forma severa com eles, por causa de que a Babilônia fez com seu povo. E a terra será devastada, né, e o povo destruído. Versículo 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Então aqui, irmãos, está falando da vinda de Jesus, né? Aponta aqui para o sexto selo, né, do Apocalipse. Isaías ele profetiza a destruição definitiva da Babilônia.
Isso acontecerá no dia do Senhor, né, no final da grande tribulação. E para confirmar isso, Isaías fala o quê? Do sol, lua e estrelas, né? Quando a gente vai lá para Mateus 24, 29, o que diz lá, né? Ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 11. E visitarei sobre o mundo, né? Isaías 13, 11. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Então a gente sabe que o orgulho é a causa da destruição das nações, né? É o que o versículo está querendo dizer, né? Aí o versículo 12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Então haverá tamanha escassez de homens, né, após a destruição, que o homem será mais valioso do que o ouro, né, mais raro do que o ouro fino. Então Deus usa aqui a figura do ouro puro de Ofir para comparar a escassez desse ouro raro com a escassez dos homens, né, que sobreviveriam ao juízo da Babilônia. Né? Então aqui está falando, vamos falar agora um pouquinho sobre Ofir. Né? Então Ofir era uma cidade muito antiga, de localização incerta, né? Segundo os estudiosos, fica no sudoeste árabe. Né? Jerônimo, né? Assim como José, eles interpretaram Ofir como sendo a Índia, né? Pois na antiguidade o comércio entre o Golfo Pérsico e a Índia já havia sido estabelecido. Né? E além disso, as mercadorias encontradas em Ofir também eram comuns na Índia antiga. Então, provavelmente, essa cidade ela ganhou esse nome devido a Ofir, filho de Joquizã, que está mencionado lá em Gênesis 10, 29. Em 1 Reis 9, 9, 28, diz assim: ó, e vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Então, o rei Salomão ele construiu uma frota de barcos para ir até Ofir, a fim de trazer de lá diversos produtos, dentre os quais o mais precioso, né, era o ouro de Ofir. Outras menções na Bíblia sobre o ouro de Ofir. Né? Primeiro Crônicas 29, 3, que diz assim: e ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos da prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Depois também em Jó 28:16, que diz: nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Salmo 45:9. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Então, irmãos, o versículo aqui, né, ele não está dizendo que os homens são mais preciosos que o ouro puro de Ofir. Né? Então, isso aqui tem que ficar bem claro para a gente. Né? Então, o versículo não está dizendo que os homens são mais preciosos do que o ouro puro de Ofir. Né? A profecia de Isaías ela diz que os homens que escapariam do juízo de Deus eles seriam raros, no sentido de serem poucos. Né? Essa é a interpretação correta do versículo. Versículo 13. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Então aqui está apontando para a volta de Cristo, né? Está dando continuação aos eventos cósmicos, né, que a gente viu aqui lá no versículo 10. Né? 14. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe.
Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Aqui está falando de um rebanho de ovelhas que não tem pastor para protegê-las, né? Essas ovelhas e essas porças, elas estão dispersas, né? Pessoas indefesas, né? Presa fácil para os caçadores. Porque elas, ao primeiro sinal de alerta, elas fogem como uma flecha. Então, esses animais, eles estão se referindo que a Babilônia, que antes eram considerados como um leão que ruge, agora vai se tornar como uma corça, né? Que corre e como uma ovelha que ninguém recolhe. Então, cada um voltará para o seu povo, né? Por quê? Porque o exército babilônico, ele consistia em tropas, né, de diversas nações. E elas estarão tão desencorajadas que cada um voltará para o seu povo. Os estrangeiros que viviam dentro da Babilônia, vendo a grande aflição, eles tentarão voltar ao seu país, aos seus países de origem. Verso 15. Tudo que for achado será transpassado, e tudo que se unir a ele cairá a espada. Então está falando aqui das nações, né, que se unirão à Babilônia. 16. E as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e as mulheres violadas. Então aqui está mostrando cenas de sangue, de terror, comum nas batalhas, né? Será o procedimento adotado pelos conquistadores. O extermínio das crianças eliminava a possibilidade de rebeliões futuras. Verso 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão o ouro. Então, irmãos, os medos, que nos dias de Isaías eram um povo quase desconhecido, né? Eles são mencionados por Isaías como destruidores da Babilônia, né? E aqui tem uma dificuldadezinha aqui de interpretação, por quê? Porque muitos acreditam que Isaías estava profetizando a queda da Babilônia, que se deu em 539 a.C., né? Pelos medos e persas, né? Ocorre que na invasão em 539 pelos medos, houve pouquíssima mudança na cidade, mas Isaías 13, dos versículos 19 e 22, vai falar da destruição da Babilônia. Então a menção a eles aqui, né, é entendido de que os medos atacariam os assírios, mencionados no versículos 14 a 16, e não os babilônicos, né? Então assim as pessoas elas entendem que esse versículo se refere ao ataque que os assírios fizeram à Babilônia em 689 a.C. E é interessante aqui que a Pérsia, né, que conquistou a Média, e juntos conquistaram a Babilônia, não é mencionado. Então os medos, né, aqui está dizendo que os medos não farão caso de prata, nem desejarão ouro, nem aceitarão suborno. Verso 18. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Seus olhos não pouparão os filhos. Então aqui o profeta já havia dito no versículo 16, né, que as crianças seriam despedaçadas no dia do Senhor. Agora o profeta está se referindo à invasão da Babilônia pelos medos. Verso 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus a transtornou. Aqui fala da destruição total da Babilônia, né? A Babilônia que chegou ao seu esplendor, né? A sua soberania depois de 100 anos veio a sua queda. Isaías profetizou então a queda da Babilônia 100 anos antes. E a destruição será tão grande que Isaías comparou com Sodoma e Gomorra. Versículo 20. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Então, depois de Nabucodonosor, a Babilônia nunca mais se reergueu. O local será tão infértil que não haverá pasto para as ovelhas. Aí, em 1986, né, Saddam Hussein tentou reconstruir a Babilônia lá no Iraque, mas não conseguiu, né?
Saddam Hussein se dizia representante de Nabucodonosor para reconstruir a Babilônia. Os líderes, né, iraquianos atuais, eles têm planos de completar a restauração da Babilônia, né? O plano é que um dia, em breve, milhões de pessoas visitarão a Babilônia novamente. Desculpa. Versículo 21. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. Então, corujas e avestruzes, elas emitem sons tristes à noite, né? O avestruz, ele geme como se estivesse em agonia. Sátiros, né? O que são sátiros? São criaturas, metade homem e metade bote, com o corpo todo peludo, né? E os pés e as caudas de bote. Então, tais imagens, elas eram adoradas pelos edomitas. Ou seja, são demônios, né, irmãos, que dançarão naquele lugar. E as casas da Babilônia, elas ficarão cheias de animais horríveis. Por último, o versículo 22, que diz: E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então, animais selvagens das ilhas, né? São hienas, chacais, né? São animais de regiões desconhecidas e inabitadas. Palácios de prazer. Está falando do palácio de Nabucodonosor, que ninguém entrará mais lá, né, com medo dos animais. Quando fala aqui bem perto, já vem chegando o seu tempo. Né? Está falando de 539 a.C., conforme o entendimento do versículo 17. Né? E está falando do cumprimento dessa profecia, né, que se dará 100 anos depois de ser proferida. Né? Quando a gente vai lá, né, para Apocalipse 18, versículo 2, o que diz? E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiada. Então, o que Deus fez com a Babilônia, né, ela serviu, portanto, de aviso para todas as nações, para que não vivam na mesma impiedade daquele grande reino, que é a Babilônia. Amém, irmãos? Então, aqui a gente encerra, né, o capítulo 13 de Isaías, né? Encerramos aqui o capítulo 13 de Isaías. Espero que os irmãos tenham gostado, tenham compreendido também, né? Caso haja alguma dúvida, né, os irmãos já sabem, né? É só postar aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.